Amados, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um profeta chamado Elias. É interessante que o profeta Elias, ele é, na Bíblia, diferente dos outros profetas, a Bíblia não menciona pai, quem era a mãe, a ascendência dele, não é mencionado. E ele aparece assim, de repente. E ele vai embora também, de repente. Né? A vida dele foi assim. E o profeta Elias, ele foi o profeta da nação de Israel numa época muito difícil. Pensa num rei mau. Foi o rei de Israel na época do profeta Elias. Lá em 1 Reis, no capítulo 21, nós vamos começar do fim, depois a gente volta. 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26. Essa foi, acredito que a última palavra que o profeta entregou para o rei Acabe. Eu já passei para lá. 1 Reis 21, 25, 26, na versão NAA. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então, aqui a palavra diz que nunca houve um rei tão mau como Acabe. E ele tinha uma esposa que era pior do que ele, que era uma mulher manipuladora, onde até hoje se fala do espírito maligno de Jezabel, quando se relaciona a mulheres que são manipuladoras. Mas não é sobre ela que nós vamos falar, e nem a respeito desse espírito maligno, que é o espírito de Jezabel. Mas se por um lado houve um rei que foi tão mau e tão audacioso para pecar, por outro lado, nós vemos um profeta tão ousado para confrontar esse rei, para reprovar o rei e para trazer a mensagem de juízo sobre a nação de Israel, vinda direto de Deus. Então, o que nós podemos aprender a respeito do profeta Elias? Vamos prestar bastante atenção, porque são muitos detalhes. Eu acredito que cada um desses capítulos que eu vou citar aqui hoje, nós poderíamos ficar assim uns 2 meses só pregando a respeito do profeta Elias, a respeito daquilo que nós aprendemos com ele. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente não lê apenas para ter conhecimento. Nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, para que a gente possa ler e falar: Senhor, o que eu aprendo com isso? O que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer falar a esse respeito? Então, o que nós vamos aprender hoje com o profeta Elias? Tudo começa lá no capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu não vou conseguir ler todos os versículos aqui do que fala do profeta Elias, senão nós vamos ficar aqui até tarde. Mas o versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, o profeta Elias, ele chega para o rei Acabe, esse rei muito ruim, e fala assim: olha, virá um tempo de seca. Essa foi a profecia do rei, do profeta,
sobre aquela nação, sobre a nação de Israel. Logo em seguida, que o Senhor dá essa palavra para o profeta, no verso 2, então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto à água do ribeiro. Vamos lá, peraí que eu... Vá para leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então, aqui não fala o período que foi, mas imagina o que aconteceu, imagina essa cena, o profeta profetizando sobre a nação, profetizando para o rei, que não ia chover. E logo em seguida, por saber que o profeta estava correndo riscos, Deus fala para ele: agora você vai para um lugar aonde eu vou te mandar. Mas não se preocupe, porque você não vai precisar se preocupar com o seu alimento. A água estará ali. E os corvos trarão para você pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Imagina essa cena, ele sendo alimentado pelos corvos. Foi um tempo ali, aqueles dias em que o profeta Elias passou junto ao ribeiro. Foi um tempo de solidão. Foi um tempo de secreto. Foi um tempo onde estava ele e Deus. Quantas coisas ali o profeta não deve ter ouvido de Deus? Quantas coisas o profeta não deve ter falado para Deus? Na intimidade entre o profeta e Deus. Mas esse profeta era um profeta obediente. E quando o Senhor mandou que ele se escondesse, ele se escondeu. O profeta Elias, ele viu muitos sinais e maravilhas. Ele viu o poder de Deus se manifestando de várias formas. Essa primeira forma aqui onde mostra profetizou seca, a chuva parou. Você vai junto ao riacho, e ali ele teve a provisão. A provisão foi dada do alimento para ele. Não faltou para ele alimento, não faltou para ele água. E de repente, quando a água estava começando a secar, porque não chovia, a água daquele ribeiro começou a secar. Eu fico pensando ali, ele naquele lugar, olhando para aquele ribeiro e a água secando. Mas aquela água natural, ela poderia secar. Mas havia uma água que vem direto do trono dos céus. Essa água, ela não seca jamais. E o Senhor, ele não ia deixar que o profeta dele passasse sede. Porque vocês sabem que o nosso corpo, nós podemos ficar sem comida durante um tempo, mas sem água não podemos. Cadê a doutora? Cadê a doutora? Sumiu? Estou certa? Nosso corpo precisa de água. Está vendo? Quando muda de lugar, a gente não acha. Tem que estar, né? Não pode ficar mudando de lugar. Brincadeira, viu, gente? Pode mudar de lugar, sim. O Camilo já olhou feio para mim. Vocês dois, quando se mudar... A gente sabe quando as pessoas faltam, porque assim, se eu olhar ali, cadê a Bia? Né? O lugarzinho está ali. Se sentar em outro lugar, eu não vou ver, vou pensar que faltou. Mas vamos voltar aqui.
É interessante porque quando nós pensamos assim, ele está num deserto, ele está junto à água ali do ribeiro, ele está se alimentando, ele teve que se esconder. A gente pensa, nossa, o negócio está ruim aqui para o profeta. Será que vai piorar? Um pouquinho. Porque aí depois, o Senhor fala para ele assim, olha, 17, verso 8, 1 Reis. Passou o tempo, a água acabou, a água secou. Aí Deus vem e manda uma nova palavra para o profeta Elias. Então, a palavra do Senhor, 1 Reis 17, 8, certo? Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta. Passou aquele tempo, onde ele já tinha visto todo tipo de provisão na vida dele, não faltou pão, não faltou carne, havia seca que o Senhor tinha falado, mas não faltou a água. Agora que a água que tinha acabado, secou o rio, o Senhor fala, agora você se levanta porque eu vou te mandar para outro lugar. Aliás, o Senhor sempre vinha com essa palavra para o profeta Elias, levanta. Levanta e vá a Sarepta. Aí ele foi para o lugar aonde o Senhor o enviou. O Senhor o enviou para a casa de uma viúva. E quando ele chega na casa da viúva, ele fala, me dá um pouco de água. Mas não é só a água que eu quero o pão também. E aí a viúva fala assim, mas eu tenho só um pouco de farinha em óleo aqui, e eu vou fazer esse pão para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer de fome. E aí o profeta Elias fala para ela, não, pode fazer. E ele sabe, esse profeta ele tinha tanta intimidade com Deus, porque às vezes na hora que a gente lê assim, de primeiro, até assusta, porque ele sabia que aquela mulher estava com fome, que o filho estava com fome, e ele fala assim, faz o pão, mas primeiro dá para mim. Isso, sabe, pode soar estranho quando a gente lê, mas não. Ele sabia que a provisão naquela casa não ia mais faltar. Então, foi mais um milagre que o profeta viu. Mais um milagre do poder de Deus. Pois essa mulher, ela fez o pão. E não faltou a farinha na panela daquela casa. Não faltou o óleo. Mas faltou algo. O filho daquela mulher morreu. E aí ela foi lá e falou com o profeta, mas o que você veio fazer na minha casa? Trazer morte? E o profeta Elias vai, ora por aquele menino, e o menino ressuscita. Então, quanta coisa nesse pequeno espaço aqui a gente vê do profeta Elias. Ele profetizou seca, parou de chover. O Senhor o enviou para na beira lá do riacho e proveu o alimento para ele. Tinha água, tinha pão, tinha carne. O Senhor o manda para a casa da viúva. E ali acontece um outro milagre na casa daquela mulher, da provisão diária para ela. E agora o filho dessa mulher morre. Ele ora e o Senhor ressuscita essa mulher. Esse filho. O Senhor ressuscita aquele menino. É o profeta Elias, tendo a cada dia que passava, ele tinha mais experiência com o Senhor. Experiência do poder de Deus na vida dele e na vida de com quem ele estava. E esse profeta, ele sabia como estava a nação de Israel. A nação de Israel, naquela época, eles tinham vários deuses.
Eles faziam tudo aquilo que o Senhor abominava. E aí, muito tempo depois, diz lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 1, muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. O Senhor falou: vai acabar o tempo de seca, virá chuva. E no verso 23 do capítulo 18, olha o que o profeta diz: tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços. Isso ele já tinha chamado os profetas de Baal. Tinha ali 450 profetas só de Baal. E ele diz assim: e cortando em pedaços, ponha sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então, eles quem? Os profetas de Baal, os falsos profetas. Então, eles invocarão o nome de Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Bom, o povo já não tinha nem que ter respondido isso. Porque o povo não tinha nem que duvidar do poder de Deus. Eles não tinham que estar seguindo aqueles profetas de Baal. E aí o verso 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepare no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. E ali eles gritaram, eles pularam, eles dançaram, e nada aconteceu. E o profeta Elias começou até a zombar deles. No verso 27, ele falava: grite mais alto, porque ele é Deus, o Deus Baal, o Deus falso. E nada aconteceu. E é interessante que ele fala assim: pode ser, ainda no verso 27, que esteja meditando Baal. Às vezes ele não está ouvindo. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou viajando. Talvez esteja dormindo. Era ali o profeta Elias zombando daqueles falsos profetas. Aqueles que serviam o Deus Baal. E é lógico que eles não iam conseguir fazer nada. No verso 30, diz assim: então Elias disse ao povo: aproximem-se. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus,
que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. Ainda lambeu a água que estava na vala. Olha o poder de Deus. Então está aqui o profeta Elias, mais uma vez, vendo o poder de Deus. E ali todo o povo também viu que só Deus é o Senhor. E eles falaram, só Deus é o Senhor. Mas a gente sabe que era um povo difícil, que via os sinais, via o poder, via tudo aquilo que o Senhor fazia, mas eles sempre se desviavam, escolhiam seguir outros deuses. Eu estava preparando aqui a mensagem, e quando eu li, estava lendo, então caiu o fogo do Senhor, aí eu pensei assim, bom, se fosse aqui o pastor Davi pregando, ele já ia cantar aquela música do Fernandinho, né? Caia fogo do céu, né? E tem mais, aí eu fui pensando vários, falei, meu Deus, quantos louvores que tem a respeito dessas passagens de Elias. E aí, final, o profeta mandou prender os profetas de Baal, matou todos aqueles profetas, e aí o Senhor vem novamente, lá no verso 41, e diz assim, então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho abundante de chuva. Isso foi porque o Senhor já tinha falado com Elias. Então, Elias fala para o profeta, vai, já estou ouvindo o barulho. O que é um barulho de chuva? De ameaça de chuva? Será que ele já conseguiu ali ouvir os trovões? Ele estava ouvindo apenas pelo espiritual. Ele não estava ouvindo, porque senão Acabe também estaria ouvindo. Mas não. E o verso 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse a seu servo, vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Sabe aquele louvor que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem? Então, é dessa passagem aqui. E realmente veio a chuva depois, mais um milagre, mais um sinal, mais um poder, mais algo maravilhoso que Elias vê. Mas quando Jezabel soube de tudo isso, ela falou, eu vou matar o profeta. A rainha ficou muito brava, porque ele matou os profetas dela. Ela falou, o profeta Elias vai morrer. E acreditem, depois de tudo que o profeta viu, o profeta ficou com medo. O profeta 1 Reis 19, verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer, que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo.
levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tiago, lá na carta de Tiago, ele escreveu que o profeta Elias, ele era um homem sujeito às mesmas emoções que nós. Então, esse homem, um profeta, mas que era sujeito às mesmas emoções que nós, que viu todos os poderes de Deus, que viu o cuidado de Deus com a vida dele. Aquele que orou, ressuscitou o menino pelo poder de Deus. Quando ele teve ali uma ameaça, ele sentiu medo e ele fugiu. Elias, nesse momento, estava desanimado, com medo, esgotado. Tão esgotado que ele falou: Senhor, basta, eu não quero mais viver, tira a minha vida. E é exatamente o que acontece quando nós estamos desanimados e a gente começa a olhar para a circunstância. Elias, naquele momento, não estava olhando para o Senhor, mais para tudo que o Senhor tinha feito, mas ele estava olhando para aquela circunstância, para aquela ameaça de morte. Porque aquela ameaça de morte não era nada diante do que Deus é capaz de fazer. Muito mais poderoso do que qualquer ameaça de qualquer Deus falso, rainha. Nada se compara ao poder de Deus. E no momento de angústia, ele fala: Senhor, eu quero morrer. Senhor, me leva. Ele deita e dorme. O verso, capítulo 19, do 5 ao 7, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta e come. Senhor, eu não quero mais viver. Levanta e come. O Senhor poderia ter falado: deixa eu ter misericórdia aqui e trazer Elias aqui para junto de mim. Não. A resposta de Deus para Elias foi não. Ou melhor, acho que não foi nem não, porque ele nem respondeu. Sabe quando alguém está falando alguma coisa para a gente fala assim: olha, eu não vou nem responder o que você está me falando? De tão absurdo que é. Foi o que Deus fez. Ele mandou o anjo, o anjo falou assim: olha, levanta e come. O verso 6, Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado. Ainda apareceu o pão ali para ele. Sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Elias, levanta, come, ainda não acabou. E aqui diz que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, quando se refere ao anjo do Senhor, está falando de Jesus. Jesus veio para falar com Elias. Eu acho que esse levante e coma, não foi assim, levante e coma. Eu acho que não foi suave, não. Eu acho que veio uma palavra forte ali para ele. Uma palavra com autoridade. Levante e coma. A sua jornada ainda é longa.
Mas e aí? E o que isso tem a ver com a gente hoje? Quantos de nós estamos desanimados? Quantos de nós estamos querendo parar? Quantos de nós estamos querendo desistir? Quantos de nós estamos querendo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero morrer. E o Senhor está falando, levanta. Levanta, come e anda. A viagem ainda é longa. Você acha que acabou? Ainda não acabou. Quanta coisa o Senhor tem para nós. Sabe por quê? O plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus para nós é perfeito. O plano de Deus para nós é o melhor. Porque Ele é quem sabe o plano que tem a nosso respeito. E aquele pedido ali do profeta, naquele momento de desânimo, naquele momento de medo, o Senhor nem deu atenção. E talvez o ministério de Elias, ele poderia ter morrido ali naquele momento, se ele não ouve e se ele não obedece à voz de Deus. Por mais difícil que seria para ele, por mais difícil que seria para Elias, por mais difícil que estava sendo para Elias, ele ouviu a voz de Deus e ele decidiu obedecer. Muitos têm morrido, não morrido literalmente, mas morrido por perder a alegria, perder o ânimo, perder seu ministério, trabalho, por desânimo, por medo, por não ouvir o chamado de Deus, por não ouvir quando Deus está falando, por não obedecer quando Deus está falando. 19:8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui? A caverna não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui, Elias? A caverna não é o nosso lugar, não é o nosso esconderijo. Quantos estão escondidos? E o Senhor está falando: o que você está fazendo aqui? E lá no verso 14, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Também conservei em Israel. Aí o Senhor falando, né? Também conservei em Israel 7.000. No verso 18. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Então Elias falou: Senhor, morreu todo mundo. Quem não morreu, se desviou. Só estou eu. O Senhor fala: levanta e anda. Eu conservei, ainda tem aqueles que não se dobraram, ainda existe a remanescente, aqueles que não se dobram a outros deuses. Então, vamos lá, Elias, vamos lá, vamos lá. A palavra de Deus para Elias era: vamos, ande, levante, ande. Teve o momento da solidão lá atrás. No primeiro momento, teve. Mas agora o Senhor está falando: não, não é. A caverna não é o seu lugar, não é para você se esconder. Quantas vezes a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, o povo de Deus
se esconderam em cavernas, se esconderam nas montanhas, com medo dos outros exércitos. E quantas vezes nós nos escondemos também com medo. E sabemos que Deus é um Deus que provê todas as coisas. Amados, Elias tinha intimidade com Deus. Elias ouvia a voz de Deus. Elias obedecia a Deus. Talvez se nós nos encontrássemos com Elias, nós íamos falar como os amigos de Jó falaram. Mas você deve estar em pecado. Não era pecado. Mas o desânimo tomou conta dele. Todos nós estamos sujeitos a isso. E a história de Elias se prolongou ainda durante muitos anos. Elias, ele preparou o seu sucessor, Eliseu. E lembra que ele pediu a morte? E o plano de Deus é melhor? Em 2 Reis, no capítulo 2, verso 11, estava lá caminhando Elias e Eliseu. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não viu a morte. Elias não passou pela morte. Ele pediu para morrer, o Senhor falou assim: levanta. E ele foi arrebatado aos céus. No Antigo Testamento, a gente vê 2 homens apenas que foram arrebatados aos céus. E Elias é um deles. Porque ele não morreu. Porque o Senhor nem deu conversa para ele quando ele pediu para morrer. Vocês entendem que o plano de Deus é melhor para nós? Porque pode ser que a gente esteja lá, mas Senhor, o Senhor não me responde. Senhor, cadê? Senhor, aonde está? Eu não estou vendo resposta. Eu não estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um. Não estou vendo, Senhor. Eu já vi tantas coisas. Quantos de nós já passaram por... Já vimos, passamos por milagres. Já vimos a provisão de Deus. Já presenciamos milagres. E hoje nós estamos desanimados. Nos esquecemos de que o plano de Deus é o melhor para cada um de nós. Não importa qual seja a circunstância que nós estamos vivendo hoje, mas nós precisamos olhar somente para Jesus. Ele não esqueceu de nós, de nenhum de nós. Ele está olhando. E talvez hoje essa palavra seja para você. Talvez hoje o anjo do Senhor, Jesus, esteja aqui, falando com você. Se levante. Coma. Pois a viagem é longa. O coma aqui, o meu discernimento é, coma a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Pois ela vai nos dar força, ela vai nos trazer um novo vigor, ela vai nos trazer um novo ânimo para continuar, porque o povo de Deus não foi feito para ficar com medo, não foi feito para o desânimo. Então, quando nós estamos, é sempre assim, quando a gente começa a ficar desanimado, o Senhor vem e nos traz um novo vigor. O Senhor vem e nos levanta. O Senhor vem e nos traz uma nova alegria. O Senhor vem e nos traz uma nova esperança. O Senhor vem, Ele vem. O Senhor vem. E Ele está aqui hoje. Jesus está aqui hoje, nesse lugar. E Ele está falando para cada um de nós. Se levante,
Se levante. Se alimente. Se alimente da minha palavra, o Senhor está falando. Pois a jornada ainda é longa. A jornada ainda é longa. Feche os seus olhos. Comece a pensar. Qual o motivo do seu desânimo? Lembra de tudo aquilo que você já viu o Senhor fazer? Que o Senhor venha renovando hoje a sua fé, renovando o seu ânimo, renovando a sua esperança, com a certeza de que você vai se levantar hoje e vai caminhar, lembrando que a caverna não é para nós, o medo não é para nós.